Agora passo a palavra aos nossos queridíssimos convidados. Inicio pelo vice-presidente da Confederação Nacional do Comércio, de Bens, Serviços e Turismo, meu queridíssimo Aldemir Santana. Vossa Excelência, meu querido amigo, terá 5 minutos para a sua exposição. 5 minutos? 5, um pouquinho mais, um pouquinho menos, seremos flexíveis. Eu também não vou aqui nominar as autoridades presentes, mas vejo que essa matéria, o tema burocracia estatal e o seu impacto no ambiente de negócios e na competitividade das organizações produtivas é de suma importância para todos nós. Aliás, isso tem sido objeto nos últimos dias de várias reportagens, a Folha de São Paulo, o Globo, páginas inteiras sobre essa matéria. E eu iniciaria dizendo que a burocracia, no sentido de que ela foi criada como burocracia, ela é necessária, porque ela, vamos dizer assim, ela regula a forma de proceder, essas coisas todas. Mas ela é entendida, a burocracia, pesquisas recentes, é entendida como uma ideia de ineficiência, de demora. Essa é que está no contexto de todos nós, quando se fala em burocracia, é ineficiência, demora, irracionalidade. É uma visão que é vista pelos empresários assim. Os empresários veem a burocracia desta forma. Eles têm gasto, foi dito pelo próprio ministro na abertura, o tempo, gastam muito tempo, são muitas mudanças, e as exigências regulatórias são pouco entendidas, porque elas te chocam, elas criam dificuldades no entendimento. Então, falta informações claras, falta simplicidade e também a questão da acessibilidade a essas informações. O secretário do Ministério do Planejamento, o Gleison, falou aqui o volume de coisas desnecessárias. É uma coisa grandiosa. Os empreendedores buscam essas simplificações, não encontram, eles encontram sempre problemas em todas as áreas, em áreas também, além das regulações dos negócios, na questão tributária, na questão fiscal, é uma coisa impressionante. Do mesmo modo, a gente viu, através da visão dos burocratas, não? Desculpa, sem nenhuma analogia, o que é ruim na burocracia, feita aqui pelo pessoal do Ministério. O Gleison falou dessas dificuldades, mas também o TCU mostra a preocupação que tem com isso. Então, as pesquisas indicam que faltam articulações, do ponto de vista da burocracia, vista pelos burocratas, falta articulação entre os órgãos, eles não se conversam, são exigências díspares, que se chocam, e, para nós, empresários, isso é uma dificuldade sem tamanho. Inclusive, falta clareza, como eu disse, na interpretação dessas legislações. E essa falta clareza, inclusive, para os atendentes, que muitas vezes estão ali e não sabem qual é a função que ele realmente exerce. Cada um interpreta a norma a seu bel prazer e criando as dificuldades. E aquela história do sujeito que batia aquele martelinho no trem, todo dia ele tinha a função de bater. Ficou 35 anos, aposentou pela Previdência, e o dia que aposentou, para que servia isso mesmo? Nem ele sabia. Era para ver se estava rachado, a roda do trem estava estragada, mas ele não sabia. Deram a função para ele desde o primeiro dia, ficou 35 dias ali batendo martelo, quando o trem chegava, se aposentou e não sabia qual era a sua atividade, ou qual era a finalidade da sua atividade. Também ocorre no serviço público isso. Nós constatamos isso no dia a dia. A visão dos especialistas, agora o TCU diz aqui, clara, é uma visão que, de fato, necessita haver uma integração, uma melhoria desses procedimentos. Faltam diretrizes e sobram regras. Faltam diretrizes e sobram regras. Então, para citar apenas aqui, ministro Vital, que, além disso tudo, essa padronização dos funcionários públicos no atendimento, há uma necessidade de integração entre os entes federativos. É uma loucura. Essa reportagem do Globo fala em 5.700.000 questões que são enfrentadas pelo mundo empresarial para desenvolver os seus negócios. O jornal Folha de São Paulo de hoje fala também uma enormidade, faz comentários sobre isso. Eu vou dar alguns pequenos exemplos que nós vivenciamos no dia a dia. Os senhores vejam o seguinte, há necessidade, há uma norma
Essa norma da antiga Sunab, que depois foi copiada e tal. Quando você coloca um produto, expõe o produto na vitrine, tem que colocar o preço. É obrigatório, há uma norma nesse sentido. Já tem prefeitura taxando essa norma com o número de taxa de propaganda. Como você expõe os preços, está fazendo propaganda, então vai ter que pagar uma taxa de propaganda. É uma incidência de tributos e de taxas, de contribuições e de normas que enlouquecem qualquer um. Agora mesmo, se discute, por exemplo, todo o senhor sabe, no âmbito de farmácia e drogarias, tem um responsável técnico durante todo o horário de funcionamento. Um farmacêutico de nível superior, além dos técnicos de nível médio, os atendentes e tal. Alguns estados estão exigindo agora que tenha um nutricionista, porque a farmácia vende alguns produtos nutricionais, de alimentação, essa coisa toda. É a mesma coisa do supermercado, daqui um dia tem um veterinário, que também vende carne, porque vende alimentos. Do açougue tem um veterinário, tem o açougueiro. Quer dizer, são corporações que vão criando essas normas e que só infernizam a vida do empresário. É um negócio efetivamente louco. E eu reputo da maior importância essa discussão, envolvendo o organismo que tem a mais alta qualidade dos seus burocratas nacionais, para ver se a gente encontra um caminho para regular essa questão dos entes federativos. Porque todos fazem as suas normas, engrandecem as suas normas, criam dificuldades e normas que se chocam umas com as outras. Eu trouxe aqui uma série de coisas, mas eu não vou me estender, porque isso é assunto do conhecimento de todos. Todos conhecem isso. O ministro Vital disse aqui, países que fazem apenas alterações 2 vezes por ano. Olha, senhores, o que existe só na área do ICMS para qualquer empresário de comércio que compra produtos de vários estados, as bases de cálculo, as alíquotas diferenciadas, os descontos da base de cálculo, é um negócio sem tamanho, isso no ICMS e no ISS, que compreende os estados e municípios. Não há uma uniformidade de alíquotas, não há uma uniformidade de base de cálculos. Então, é uma verdadeira loucura o sujeito que entra no mundo empresarial. Nenhum de nós, dono de empresa, se for lá o fiscal com o objetivo, efetivamente, de encontrar irregularidades, se salvará disso. Por mais que o sujeito queira, por mais que ele queira acompanhar o processo legislativo, as legislações existentes, não dá conta, porque é uma infinidade de coisas improcedentes e sem nenhum fundamento. Há bem pouco tempo saiu uma norma assim: todas as lojas terão que trocar os letreiros, aqueles letreiros que anunciam o nome de fantasia, e colocar, além do nome de fantasia, o telefone do PROCON, o telefone não sei de quem. Parece até que a lei é feita para alguém que tem uma fábrica de neon ou uma fábrica de qualquer coisa para trocar tudo, para gerar negócios. Há uma norma que todo comércio tem que ter no balcão um código de defesa do consumidor. Ok. Mas, além disso tudo, você tem que ter um registro, um livro, e vai nisso a questão manual, um livro de registro das reclamações. O consumidor nunca fez esse livro. Mas, se o sujeito for lá com a intenção de multá-lo ou de impedir de fazer algo, vai achar motivo, porque tem uma norma, tem que ter um caderno, um livro, para registrar todas as questões do consumidor, além de ter o código para consulta. Então, estou dando aqui uma visão empresarial, uma visão do que nós vivenciamos no dia a dia, sem falar essa questão de registro de empresas, essa coisa toda, que já foi muito bem focado aqui, essas questões da legislação. Então, eu tinha aqui uma série de notas, mas, dado o tempo que me foi concedido, eu creio que dei aqui uma pequena amostragem do que nós enfrentamos no dia a dia. Isso em todos os segmentos da economia. Eu me prendi mais aqui à minha área de comércio, para não entrar no mérito aqui dos transportes, da indústria e da agricultura. Só isso, senhor ministro.